Você mencionou agora há pouco que Deus se comunica. Exato. Deus é um ser comunicante por natureza. E na teologia, Marco, nós falamos que Deus se nos auto-revelou ou se comunicou conosco, sobretudo por meio de duas formas, né? A primeira delas é a chamada revelação geral, isto é, a natureza, né, a montanha, os pássaros, a lua, sol, estrelas, galáxias, animais, fauna, flora, reino mineral e assim por diante. Quando eu olho para a criação, a natureza assim chamada, ela inevitavelmente me aponta para um Criador. Então esse é o ponto importante. Por exemplo, para mim, eu digo aqui para mim, Carlos, particularmente, Deus não é simplesmente algo em quem eu devo crer, uma ideia, um conceito em quem eu devo crer, né? Mas Deus é uma necessidade lógica. Porque veja bem, raciocinemos aqui, usemos um silogismo de forma muito simples. Premissa 1, premissa A. Tudo que veio a existir teve uma origem. Premissa 2, o universo veio a existir. Conclusão, logo o universo tem uma origem. Ora, para ter uma origem, nós sabemos que coisas não criam coisas. Sabemos que se nós ficarmos aqui e voltarmos, por exemplo, a 100 anos, a 1000 anos eventualmente nesta sala, e é evidente que até lá ela não existirá em nenhum de nós aqui também neste mundo, nada disso conseguirá criar um grampo que seja, um palito sequer, porque coisas não criam coisas. Seres pessoais ou providos de pessoalidade, e eu comecei a minha fala dizendo que Deus é uma pessoa. Sim. Então ele tem intelecto, ele tem emoções, ele tem vontade. Ora, pessoas criam coisas, mas coisas não criam outras coisas. Então, para mim, Deus é uma necessidade auto-evidente. É impossível não chegar à conclusão da existência de Deus quando olhamos para todo esse magnífico universo criado. Ou seja, ele é a conclusão lógica e óbvia, não é apenas um elemento de fé. Para mim é uma necessidade lógica. Exato. Né? Eu gosto também de pensar assim, inclusive no elemento intenção. Né? Sim. Eu penso que se você jogar uma tinta num quadro, não vai aparecer um cavalo, né? Sim, perfeito. Aleatório. Isso, para aparecer um cavalo, eu preciso querer desenhar um cavalo. Exatamente. Né? Então, perfeito. O que me faz, uma das coisas que me faz acreditar que Deus é criador de todas as coisas, é porque eu não consigo acreditar que todo o universo tenha surgido sem uma intenção. Perfeito. Né? Alguém teve a intenção de criar. A gente usa aquela metáfora, né? Que não dá pra você pegar farinha, fermento, misturar tudo. Não é por causa disso que vai sair um bolo do nada. Não. Alguém precisa pensar nas medidas. Alguém projetou esse bolo. Alguém né? projetou esse bolo, né? Então a ideia aquela ideia mais primária que alguns têm do Big Bang, que uma explosão gerou tudo, chega a ser inocente, né? Por causa que é muito... Pô, como que tudo surgiu até pode ter havido uma explosão. Sim. Mas é impossível que não tenha havido intenção, né? Exatamente. Na hipótese, por exemplo, do Big Bang, muito aceita por muitos, a grande questão mas quem deu o start nesse Big Bang? Isso. Do nada, as moléculas aleatoriamente, né, se autocriaram. Exatamente, se reuniram lá, randomicamente, aleatoriamente, para criar um universo tão belo, tão complexo, tão majestoso, tão muito bem estruturado e arquitetado. Ora, a complexidade do universo ora existente, incluindo evidentemente os seres humanos nele, exigem a existência prévia de um Criador, que, volto a dizer, deve necessária e obrigatoriamente ser um ser pessoal. Porque pessoas criam coisas, mas coisas não criam outras coisas. Então, o Deus da Bíblia, ele é provido desta pessoalidade. Né? Ele tem autoconsciência, né? Ele fala, eu sou Deus. Você encontrará essa expressão no Antigo Testamento algumas vezes, Deus dizendo ali, eu sou Deus. Ele sabe quem ele é. Referências às suas emoções, mais uma vez, à sua vontade. Então, todos esses elementos apontam para um Criador. E aí eu disse para você agora há pouco, né, eu comecei a falar e eu acabei nem concluindo, a ideia, por exemplo, de que Deus se nos auto-revelou por meio da revelação geral, a natureza, a criação, por exemplo, mas o modo por excelência através do qual ele nos revelou, ou se nos auto-revelou, é a Bíblia, as Escrituras. Evidentemente para aqueles que nela creem, não são todos que creem, obviamente, mas no meu caso, no seu caso, enquanto crentes nela. Então, quando nós lemos a Bíblia,
voltando ao assunto de um Deus que é comunicante, um Deus que se comunica, ele se comunicou não apenas por meio da natureza, por meio de toda a criação do universo, de uma forma geral, por isso que essa revelação se chama geral. Ela não nos dá informações pormenorizadas e específicas sobre Deus, detalhadas sobre Deus, mas ele se nos autorrevelou de forma mais pormenorizada por meio da Bíblia. Então, na Bíblia que eu descubro quem Deus é, em quem eu sou enquanto ser humano, criado à sua imagem e semelhança, um ser pecador que nasce, de novo, embebido ali nos seus pecados, morto em delitos e pecados, e criatura esta que precisa de um redentor. E esse Redentor, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, nos enviou, que é o Senhor Jesus Cristo, né, que viveu entre nós, morreu na cruz, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, e Deus nos diz que se crermos nele, pela graça nós somos salvos. Então tudo isto nos é revelado pelo Deus, entendemos nós, né, pelo Criador, aceitamos nós por meio das suas Escrituras.